Gênesis, o começo de tudo. Boa noite, irmãos e irmãs. Sejam muito bem-vindos ao canal Versículo Divino Digital. Hoje vamos embarcar numa jornada extraordinária pelo livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, aquele que abre as cortinas da história da humanidade e revela o coração de Deus desde o princípio. É o livro que nos mostra quem somos, de onde viemos, por que estamos aqui e para onde estamos indo. É o fundamento da fé cristã, o ponto de partida para entender toda a narrativa bíblica. Deus separa a luz das trevas, águas do firmamento, terra do mar. Ele cria os astros, os animais e, por fim, o ser humano, homem e mulher à sua imagem e semelhança. Isso significa que carregamos traços do Criador, capacidade de amar, de criar, de escolher, de se relacionar. Mas em meio ao caos, Deus encontra Noé, um homem justo, e decide começar de novo. Ele veste Adão e Eva com peles, mostrando que o sacrifício já começa ali. A humanidade se afasta cada vez mais de Deus, e ele faz uma promessa: o descendente da mulher esmagará a cabeça da serpente. É o primeiro vislumbre da redenção. É o primeiro anúncio de Jesus. É um espelho da nossa própria existência. E mais uma vez, vemos que Deus não desiste da humanidade. Deus salva Noé e sua família, preserva a criação e faz uma aliança: nunca mais destruirá a terra com água. A Bíblia simplesmente afirma que Ele que Ele age, que Ele cria. Ele coloca o arco-íris como sinal dessa promessa. Gênesis não é apenas um relato antigo. Ele acompanha, ele corrige, ele restaura, ele cumpre suas promessas. E Deus confunde suas línguas, espalha os povos e mostra que sem ele, o homem se perde. E no tempo certo, José se torna governador do Egito. Não há tentativa de provar a existência de Deus, o mal existe. Mas a mensagem é clara: Deus é soberano, fiel e presente desde o início. Ele não apenas cria, a dor é real, mas Deus está acima de tudo. Ele transforma a tragédia em propósito. Ele escreve histórias de redenção com tinta de sofrimento. Ele luta com Deus e recebe um novo nome: Israel. Você está no Éden, desfrutando da comunhão? Está em Babel, tentando viver sem Deus? Está no deserto esperando uma promessa? Ele é o Deus que transforma o vazio em vida, a escuridão em luz, a morte em ressurreição. Ele transforma os quebrados em vasos de honra. Ou está como José, vendo Deus transformar dor em propósito? A queda não foi apenas uma desobediência. Foi uma ruptura. É confiar mesmo quando não faz sentido. Era um espaço de comunhão perfeita entre Deus e o homem. Um dos personagens mais fascinantes da Bíblia, José é vendido pelos irmãos, injustiçado, preso. Mas Deus está com ele. A serpente, símbolo da astúcia e da rebelião, engana Eva. Adão e Eva comem do fruto proibido. Em cada etapa, ele salva sua família da fome, perdoa seus irmãos e declara: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. E faz uma promessa extraordinária: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abrão se torna Abraão, pai de uma nação. Sua interação ajuda essa palavra a alcançar mais vidas. Em Babel, os homens decidem construir uma torre para alcançar o céu. Querem ser como Deus. Querem autonomia. Deus promete terra, descendência e bênção. E mesmo quando tudo parece impossível, como o nascimento de Isaac em sua velhice, Deus cumpre sua palavra. Aqui, cada versículo é uma revelação, cada capítulo é uma transformação. Isso já nos convida a refletir. E se tudo que existe tem um propósito? Essa cena aponta diretamente para Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Depois vem Jacó, o enganador, que engana o irmão, o pai, e até tenta manipular Deus. Mas Deus o transforma. Ele não se assusta com o caos. Seus 12 filhos se tornam as 12 tribos de Israel. E vemos que Deus não escolhe os perfeitos. Ele escolhe os disponíveis. Fé não é entender tudo. Ele conversa, instrui, confia. O Éden não era apenas um lugar bonito. E se você que está assistindo agora não é fruto do acaso, mas parte de um plano divino, e o pecado entra no mundo, foi o momento em que o homem decidiu viver a parte de Deus, confiando em si mesmo. Logo na primeira frase, somos confrontados com uma verdade profunda. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Nos capítulos 1 e 2, vemos a criação em sua ordem perfeita, mas há algo ainda mais profundo. Deus não apenas cria o homem, ele se relaciona com ele. Ele caminha com Adão no jardim. E então, no capítulo 3, tudo muda. Mas mesmo nesse momento de dor,
Deus não abandona. Nos capítulos seguintes vemos as consequências do pecado se espalhando. Caim mata Abel por inveja. A violência se multiplica. O dilúvio é um ato de juízo, mas também de misericórdia. Mas o coração humano continua rebelde. É nesse contexto que Deus chama Abrão, um homem comum, de uma terra pagã. Abraão é testado, Deus pede que ele sacrifique Isaque. E no momento decisivo, Deus provê o cordeiro. A história continua com Isaque, que segue os passos do pai. E então chegamos a José. Essa frase resume Gênesis. Gênesis termina com a família de Jacó no Egito, preparando o cenário para o Êxodo. E agora, eu te pergunto, qual parte da sua história está sendo escrita hoje? Gênesis nos ensina que mesmo quando tudo parece perdido, Deus está trabalhando nos bastidores. Ele não se limita ao tempo. Se essa mensagem tocou seu coração, deixe seu like, compartilhe com quem precisa ouvir e comente aqui embaixo o que mais te impactou em Gênesis. Inscreva-se no canal Versículo Divino Digital para mais estudos profundos da Palavra de Deus. Até a próxima. E lembre-se, Deus está escrevendo sua história desde o Gênesis, e Ele nunca abandona os que confiam nele.